Muito bem, irmãos, nós ouvimos tanto hebraico nessa viagem. Eu quero compartilhar um pouquinho do hebraico também. Mas, assim, foi interessante porque nós fizemos uma conexão em Madrid, ficamos o dia todo lá. E aí, numa das conversas em espanhol, até o Nicolas respondeu em hebraico, né, Nicolas? Eu não sei o que aconteceu, a pessoa falou em espanhol e ele falou todá. Todá em hebraico quer dizer obrigado. Então, quero compartilhar um pouquinho do hebraico com os irmãos, né? Uma saudação que é uma bênção que nós temos na Bíblia, inclusive, quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele apareceu diante dos discípulos e disse, paz seja convosco. E ele falou isso em hebraico. E em hebraico fica shalom aleichem. E a resposta é o contrário, aleichem shalom. Então, vamos lá? Eu vou dizer paz seja convosco e vocês respondem convosco seja paz em hebraico. Estão preparados? Vamos lá? Shalom aleichem. Pronto, se você quiser aperfeiçoar um pouquinho mais o seu hebraico, nas quintas-feiras de março nós vamos estar ensinando hebraico bíblico aqui, para você poder ler a Bíblia na língua original. Tá certo? Então vai se pensando e se preparando para aceitar esse desafio de estudar o hebraico bíblico. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, pega na mão dela e diga assim, Shalom. O que você está desejando? A paz. A paz do príncipe da paz, que é o Senhor Jesus. Muito bem, irmãos, antes de falarmos um pouco da nossa viagem, entrarmos na mensagem, nós temos a Deus a gratidão pelas orações dos irmãos, porque foi um tempo muito precioso, mas em especial por esses tempos que nós estamos tendo aqui a escola bíblica de férias com os fantoches. Eu já trabalhei com o ministério de fantoche e é muito bom trabalhar com criança porque você pode deitar, rolar e ninguém vai achar que você é doido. Mas assim você ainda compartilha as coisas de Deus com as crianças através da arte, né? Mas também eu louvo a Deus pelo acampamento que as nossas crianças e os adolescentes tiveram na PEC. Tenho certeza para aqueles que puderam ir, foi uma grande bênção. A melhor coisa que tem é que quando você chega, você entrega o celular. Mas aí você pensa, e agora? Ninguém sente falta, porque é tão intenso, é tão cativante, é tão envolvente com as coisas de Deus que as crianças saem sem ter necessidade de ter um celular, né? Então, foi algo assim muito especial pelo que eu ouvi. Foi uma grande bênção para as nossas crianças estarem lá no acampamento da PEC. E gratidão, irmãos, pelo cuidado, ajuda nesse momento tão difícil da irmã Meire e família, que estão passando uma luta muito grave na questão da saúde. A irmã Meire faz parte dos Amigos de Céu nas sextas-feiras e ela está com um tumor grande nos pâncreas, um câncer, e ela teve que fazer aquela operação, né, do estômago para o intestino direto, e está sendo assim, trazendo muitas dores para ela, muito sofrimento. Ela já é magrinha, emagreceu mais 10 quilos. Já são 15 dias da operação e ainda o organismo não aceitou totalmente essa cirurgia. Então, conto com as orações dos irmãos, temos orado por ela também desde Israel, mas no momento em que a igreja pôde socorrê-la nas partes que acaba sendo necessária, na parte material também. Então, a nossa gratidão a todos os irmãos que ajudaram, que contribuíram, que nesse momento de luta tem socorrido nas aflições dos nossos irmãos. Então, que Deus abençoe ricamente a cada irmão e a igreja que tem sempre estado aberta para a necessidade das pessoas que fazem parte, estão próximas de nós, estão envolvidas na obra de Deus, tá bom? E, é claro, irmãos, a oração dos irmãos foi uma grande bênção. Por quê? Porque é o seguinte, nós pegamos muito frio em Israel. Nevou em Jerusalém, teve nevasca no Monte Hermon, nós íamos para o Hermon, estávamos tentando conseguir ir para o Hermon, teve uma nevasca, fecharam a estrada, a gente não pôde ir para o Hermon. Imagina a água do Rio Jordão para batizar os filhos. Então a coisa foi bem complicada. Porém, nesses 20 dias, o dia mais quente que nós tivemos lá foi no dia do batismo do Nicolas e do Gabriel. Mesmo assim, ainda estava fria a água. Mas o calor ajudou bastante. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho dores nos pés muito complicadas, é crônica. Quando alivia, quando às vezes eu jogo uma água gelada e gelo e enfio o pé dentro. Aí quando você não sente mais o pé, sabe? Aí você, que maravilha, some a dor. Sabe? A água estava quase assim. Mas Deus deu graça,
o clima melhorou, a coisa foi possível entrar. O pastor Thomas falou, vai ter alguém lá? Tinha um ônibus cheio de nigerianos e eles olhando para a gente, impressionados, que entramos na água para batizar, e depois eu vou colocar o vídeo. Foi um testemunho ali, claro, de fé. As pessoas que nós conversamos lá, falamos, avisamos que eu estava fazendo esse batismo. Essa foi uma das razões de estarmos indo, de cumprir a promessa que eu fiz para o Nicolas de batizar lá no Rio Jordão, e demorou, mas conseguimos cumprir isso. E também de visitar irmãos queridos que são crentes no Senhor Jesus. Frequentamos 3 congregações judaico-messiânicas lá e foi uma grande bênção ver que a igreja, é o único lugar no Oriente Médio que a igreja do Senhor Jesus está crescendo em Israel. Então foi algo assim maravilhoso. Estivemos numa igreja em Jerusalém, irmãos, que a maioria das pessoas lá são de judeus brasileiros. Então tinha um grupo maior só conversando em português, e aí o pessoal conversando em russo, em hebraico, em inglês. Então foi uma bênção. Para vocês terem uma ideia, nessa igreja, 9 pessoas aceitaram a Cristo através do trabalho de 2 irmãos brasileiros, judeus, que são professores de jiu-jitsu brasileiro. Então eles têm uma academia lá. Um dos irmãos estava em Portugal com uma equipe competindo lá em Portugal. 9 desses judeus que frequentam a academia reconheceram Jesus e foram batizados no Rio Jordão. O pastor falou assim, aquele ali, me apresentou, chamou o irmão, esse está sendo preparado para ser batizado, mas quando tiver calor. Então, foi assim algo maravilhoso, a gente poder estar ali com esses irmãos e ver a obra de Deus, e é claro, visitando os lugares bíblicos. Aí não tem palavras, porque a gente lê na Bíblia e vê ao vivo e a cores, aí é algo maravilhoso. Eu estou com uma pulseirinha, eu não tenho muita paciência para essas coisas, mas essa aqui é muito especial, porque essa aqui é dos Amigos de Sião, é do Museu Amigos de Sião, que tem lá em Jerusalém. É um museu assim, moderno, interativo, tecnológico, que fala da história dos cristãos sionistas ao redor do mundo que fizeram o Estado de Israel ser possível. Então, eu comprei 2 livros, 2 volumes, com a história de cada um desses cristãos sionistas que há mais de 200 anos vem trabalhando na conscientização das nações, né, de que se deve ter um Estado judaico em Israel. E aí, dos vários, né, que participaram, eu vi a história do professor Bush, e o guia falando do professor Bush. Ele escreveu o livro A Visão do Vale dos Ossos Secos, que vendeu 1 milhão de exemplares, nós estamos falando há 200 atrás, quase 200 anos atrás. E falando desses cristãos, e o guia judeu. E Bush, o professor Bush, aí ele vai dizer, pois é, esse professor Bush é da família dos presidentes Bush. Aí eu falei, agora faz sentido. Agora eu entendi as coisas. Ajudaram Israel, abençoaram Israel, foram abençoados e chegaram no posto máximo, pai e filho, porque o tataravô investiu dos seus recursos e da sua capacidade intelectual em livros, em artigos, e tornaram possível. Tem também o Blackstone, que foi um intelectual também, que quando o Theodor Herzl teve a proposta de começar o Estado de Israel em Uganda, na África, ele anotou na Bíblia dele, pessoal dele, as passagens bíblicas onde estava dizendo em que lugar era a terra prometida. E ele mandou essa Bíblia para o Theodor Herzl, que é o pai do sionismo moderno. E essa Bíblia está lá no Museu Herzl, na mesa dele. Ou seja, não era para aceitar nenhum outro lugar a não ser a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. E muitas histórias que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos durante o mês de fevereiro, tá certo? Mas hoje nós vamos começar uma caminhada bíblica. E eu convido você então a abrir a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 12, e nós vamos hoje, não sei se vamos hoje, tudo aquilo que eu planejei, mas uma parte nós vamos fazer então hoje, e nós vamos fazer uma caminhada bíblica de Abraão a Davi. E eu quero então, enquanto você chega lá, em Gênesis capítulo 12, que você tenha os seguintes subtítulos em mente, porque essa caminhada é uma caminhada que nós podemos aprender algumas coisas. Primeiro,
Essa caminhada bíblica é uma caminhada de obediência com Abraão. Então, nessa caminhada, nós vamos ser desafiados nessa manhã a sermos obedientes como Abraão. Segundo, de caminhada de continuidade com Isaac e Jacó. Sabe, o passar o bastão? Irmãos, é algo assim maravilhoso. Quando nós estávamos na casa de irmãos judeus, brasileiros, crentes, com um filho no exército, e o pai é uma pessoa que tem testemunhado do Senhor Jesus, e eles falando do filho, que é crente dentro do exército, que é convidado pelos outros soldados a cantar em hebraico os hinos sobre Jesus. De ir naqueles eventos do exército, onde as pessoas não vão para comer, vão só para beber e vomitar no pé dos outros, e ele está lá e tomar 2 águas e está orando pelas pessoas. A continuidade é algo muito importante na vida, é o legado. É para quem você está passando o bastão. Nós temos isso em Isaac e Jacó. Mas também nós temos o recomeço com Moisés. Quando parece que não há continuidade, foi quebrado a corrente da continuidade, quando aquilo que você semeou, plantou e outros colheram, mas não semearam e parece que acabou, não tem mais o quê? Aí nós temos Moisés, que é o recomeço na caminhada. E aí nós temos Josué, conquista. Tem coisas que nós herdamos, tem coisas que nós devemos conquistar para que nossos filhos herdem. E por último, nós temos a caminhada de sensibilidade com Davi. Sabe quando você alcança tudo? Abra um parênteses aqui, quando falar alcança tudo no Brasil, você tem que fazer isso até os 40 anos, porque depois... Mas em Israel é outra cultura. Os idosos têm lugar, os idosos têm trabalho, os idosos têm vez, aliás, eles têm bastante vez lá. Eles estão em tudo, em todas as áreas, trabalhando. Mas, fecha o parênteses, voltando aqui. Sabe, quando você conquista tudo, você tem que ter a sensibilidade de Davi. Porque, às vezes, para conquistar, você vai criando cascas. Quando eu falo com pessoas assim, certa idade, bem-sucedidas, que eu olho e digo, puxa, esse conquistou tudo. Aliás, tem pessoas que a gente vai no aniversário e não sabe o que levar, né? Mas quando você encontra uma pessoa assim, tanta casca que ela teve que criar de resistência, de resiliência para vencer, que pode perder o quê? Sensibilidade. Davi, irmãos, foi perseguido o tempo todo. Davi teve que criar muita resistência, mas ele jamais deixou de ter sensibilidade. Tanto que o que ele mais desejou, ele não pôde construir, que foi o templo. Porque a Bíblia diz, ele tinha sangue demais na mão como guerreiro. Mas ele não perdeu essa sensibilidade das coisas espirituais, das coisas eternas, que transcendem muito tudo aquilo que nós podemos conquistar nessa vida, é aquilo que nós podemos conquistar na eternidade. Que Deus, então, prepare o seu coração para essa caminhada que vamos começar a partir aqui de Gênesis capítulo 12, versículos de... a caminhada bíblica, só para vocês terem uma ideia, olhando nesse mapa que eu coloquei aqui... Vem daqui de Ur dos Caldeus e vai passando aqui entre o Tigre e o Eufrates até chegar na Terra Prometida, toda essa parte aqui da Terra Prometida, em especial em Jerusalém. É claro que quando você olha assim, né, um mapa desse, você pensa, não é melhor uma reta aqui? Mas ninguém chega do outro lado, porque isso aqui é deserto de pedra e areia, com poucos oásis. Não dá. Então, a única chance é ir margeando os rios, ou seja, é o caminho das águas. E a água na Bíblia é algo muito importante. Tanto que nós ficamos numa casa de hóspedes de irmãos lá, chama Beit Emanuel. A primeira coisa que você lê é: a água é um bem precioso em Israel, por favor, cuide da água, não desperdice água em Israel. Você ouve muito isso. Muito bem, então vamos lá, Gênesis capítulo 12, nós vamos ler aqui
os versículos de 1 a 4, que fala da chamada de Abraão, e nós lemos o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então perceba que a obediência é sair de um lugar que você está bem estabelecido, bem acomodado, para um outro lugar, e o detalhe que você não sabe exatamente onde é, e que Deus vai estar revelando aos poucos. Quem sofre de ansiedade tem um chamado desse, misericórdia. Se você é daquelas pessoas que quer saber como é que funciona, o que pode, o que não pode, quais são as regras parlamentares, como é que você vai se comportar, e você está sendo chamado para um lugar que você não tem a menor ideia de onde é e como as coisas funcionam, tem que ter fé. E a fé é demonstrada através da obediência. Então, irmãos, o que nós estamos vendo aqui na chamada de Abraão é uma caminhada de fé, porque você não tem todas as informações, e aqui quando nós olhamos para a vida não nos dá todas as informações, nós não sabemos o que vamos encontrar, não sabemos o que vamos enfrentar, mas ainda assim precisamos obedecer a Deus naquilo que Ele tem para cada um de nós, porque somos chamados para uma caminhada de fé, com todos os obstáculos que vão surgir, com lutas, dores, sofrimentos, mas alegrias, conquistas e vitórias. Essa é a história de caminhada de fé do patriarca Abraão. E olha só que interessante, ele vai peregrinar na terra da promessa. E o que quer dizer isso? Ele vai peregrinar, mas ele não vai conquistar. Não vai tomar posse. Eu não sei você, mas eu gosto quando eu começo um trabalho e recebo a nota, e recebo o preço, e recebo o valor, e recebo parabéns, qualquer coisa. Agora imagina, fazer algo por um tempo e não receber nada. Tudo bem, mas e fazer algo a vida toda e não receber nada? Essa é a vida de Abraão, de fé e obediência. Leia comigo aí no versículo 8 de Gênesis 12. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Betel quer dizer casa de Deus. Então, na casa de Deus, o que a gente faz? A gente adora, a gente constrói altares. Os altares eram uma demonstração pública da fé. Um Deus de Abraão, invisível, mas real. E como é que nós podemos mostrar e provar que Deus, apesar de ser invisível, é real? Como é que nós podemos provar que Deus existe? Através do seu testemunho. E o seu testemunho é aquilo de forma material ou concreta que você deixa. Não é uma abstração religiosa, é uma vivência com Deus. O que é a maior prova que nós podemos ter de que Deus existe, a sua criação? Mas a maior prova somos nós, irmãos. E olha que maravilhoso, ele continua andando. Olha o capítulo 13, versículo 3. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde a princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Ele continuou caminhando. Olha só agora o versículo 18. E Abraão mudou as suas tendas, e foi e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Mais um testemunho da presença do Deus vivo com Abraão. E agora deixa eu dizer uma coisa para você, que essa expressão ela é fundamental. E Abraão mudou as suas tendas, mesmo não possuindo, sendo peregrino, e essa é a ideia do peregrino, né? Ele é um seminômade. E os beduínos, irmãos, Israel está muito diferente das duas últimas vezes que eu estive lá. É um canteiro de obra, é um negócio assim fabuloso. Até os beduínos não estão mais morando em tenda, eles estão agora
Eles estão em umas construções no meio do deserto. Eu falei, não é possível, até os beduínos, eu gostava tanto de ver aquelas tendas no deserto, não. Agora tem as construções de alvenaria. Uns containers também. Até os beduínos estão mudando aqui em Israel. Bom, é assim a vida. Porém, essa expressão é o seguinte: mesmo que você não vai possuir, você está demarcando o território. O que Abraão estava fazendo? Deus foi mostrando para ele devagar o que era a terra prometida. E o que ele foi fazendo? Ele foi demarcando. Ele foi demarcando. Ou seja, mesmo que a gente não venha a conquistar, a gente pode demarcar. A gente pode colocar a nossa presença. Nós podemos deixar a nossa presença no lugar por onde passamos. E que seja uma boa lembrança, uma boa recordação. Bem, quando a gente olha agora para a continuidade, nós temos Isaac e Jacó. Isaac, irmãos, era daquelas pessoas caseiras. Ele montou a tenda dele, o rebanho ele herdou. Trabalhar para quê? Já tinha herdado tudo do pai. Era só curtir. Até a noiva, Isaac não teve que fazer esforço nenhum. O pai dele chamou o criado e disse, vai, busque a esposa. E deu as características. Isaac ficou esperando. Eu não sei, tem gente que é caseira aqui, gosta de ficar em casa. Algumas pessoas. Netflix resolve. Tem gente que é assim. Uma pipoquinha, um sorvete, uma comidinha caseira e não sabe nem se está sol, frio, chovendo lá fora. Fica em casa, aproveita esse feriado prolongado maravilhoso e curte a casa. Isaac era assim, super caseiro, ele gostava de cozinhar, ele gostava de serviço doméstico. Bom, não é fácil isso, porque não tem fim, não é verdade? Serviço doméstico não acaba, é impressionante isso. Mas ele gostava, ele estava ali. Já Jacó não, Jacó era mais inquieto. Tanto que ele teve que fugir de casa. Sozinho. Uma mão na frente e outra atrás, como diz aí, sem nada. E não herdou. Mas tanto Isaac quanto Jacó é a continuidade. E Jacó então vai lá entre os seus parentes e vai ter que trabalhar para pagar o dote. E ainda dão a outra irmã. Trabalha mais 7 anos. Ele vai ter que conquistar tudo com as suas próprias mãos. Mas é a continuidade. Por quê? Quando ele conquistou tudo, estava bem, começaram a invejá-lo. E aí ele percebeu, opa, temos que mudar, sair do status quo, né? Como é dito por aí. E ele então tem um chamado de Deus, volta para a terra que eu prometi ao seu avô. E que eu renovei com o seu pai. E Jacó então tem que voltar. Só que Jacó tem um problema. No meio do caminho ele vai encontrar o irmão dele que jurou matá-lo, porque ele roubou a bênção do irmão. Olha só, irmãos. Às vezes a gente pensa que fugindo do problema, o problema não vai nos alcançar. Não importa para onde você fuja, se você não resolver o problema, mais cedo ou mais tarde, ele te acha. Por isso, resolva logo. Qualquer que seja o problema, qualquer que seja o preço da solução do problema. Porque vai ficando mais caro à medida que passa que você não resolve. Tem coisas que o tempo resolve, tem outras que nem o tempo resolve. Por isso, quando a gente olha para a vida de Isaac e Jacó, nós temos os dois extremos para poder tirar o maior proveito. Seja você dessas pessoas inquietas, que não aguenta ficar em casa, que tem que sair com o cachorro para passear, que tem que ir para o Parque Ibirapuera, que ama essas faixas que eles marcam aí na Indianópolis, na Paulista, para fazer a sua caminhada ou vai procurar algum lugar. Independente. Você está numa caminhada de continuidade. Por quê? Tenha você herdado a herança ou tenha herdado as características dos seus antepassados, você está dando continuidade a elas. E agora eu quero falar sobre um momento muito forte na vida desses patriarcas e assim
eu vou terminar porque não vai dar para chegar em Moisés e nem em Josué, que é esse lugar aqui que nós vamos ler um pouquinho com mais atenção. Essa é uma foto de Macpela. Esse é o túmulo que foi comprado por Abraão e é o túmulo dos patriarcas. Fica na região e na cidade de Hebrom. Hebrom, depois da faixa de Gaza, na Cisjordânia, Hebrom é o lugar mais tenso que tem. Porque é um território em disputa e nesse túmulo estão os patriarcas e esse túmulo é cuidado pelos muçulmanos descendentes de Abraão e Ismael e pelos judeus descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. E eles têm um lado que um cuida e o outro lado que o outro cuida. E quando tem o serviço religioso muçulmano, todo mundo tem que sair. E só fica muçulmano. Então é um lugar que parece cidade cinematográfica, aquelas cidades fantasmas. Você não vê do lado judaico as pessoas nas ruas, tem barricadas, você vê os carros saindo das casas e dos condomínios e passando pela rua. Você não vê pessoas, não vê crianças. E você vê os soldados, como você vê em todo Israel. Mas eles estão com o capacete, a mochila nas costas e a metralhadora, a arma, destravadas. É o lugar mais tenso que tem lá. E o que é um bem maior que eles têm? O túmulo dos patriarcas. Então, olha só o que nós temos em Gênesis capítulo 23. Aqui nós vamos parar para falar sobre a morte. Porque na caminhada a gente encontra também a morte. Não é só continuidade e vida. E olha que interessante que nós temos aqui no capítulo 23. Eu vou dar um resumo para lermos o 19. Sara morre. E agora ela precisa ser sepultada. Só que Abraão é o quê? Peregrino. Ele não tem terra ainda. Na terra prometida. Ele precisa comprar agora, então, um campo para sepultar a sua esposa. E ele vai entrar aqui numa negociação, irmãos, e nós estamos falando de Abraão, ou seja, nós estamos falando aí de pelo menos 2.000 anos, 1.800 anos antes de Cristo, 2.000 anos depois de Cristo, nós estamos falando de 3.800 anos atrás. E aqui, irmãos, é um negócio que tem coisas no mundo que não muda. Uma delas é a negociação no Oriente Médio. Eu não sei vocês, mas quem já negociou aqui lá no Oriente Médio? Mais ninguém? Aquilo é uma luta para negociar. Porque você olha uma coisa, aí o vendedor diz assim, você gostou? É, gostei. Então compra. Aí você fala, mas quanto custa? Quanto você acha que vale? Aí eu já saí fora da... Aí eu digo, vale $1. O quê? Mas você não disse que gostou? É, eu gostei, mas eu tenho $1. Não, aí eles viram assim, e fazem uma cena e aí começa, 100. Não, 80? Você já pensa quanto está economizando. Chega nos 50 e você todo feliz compra. Aí você vai para o bairro dos armênios, está 25. Aí você fala, não, eu vou voltar lá. Aí a mulher segura e fala, não, bem, não faça isso. Pô, de 100 para 50 e custava 25? É o que vai acontecer aqui. Abraão diz assim para o dono da terra, eu preciso comprar. Ele viu o que ele queria, ele falou assim, então compra. Aí Abraão diz, mas quanto custa? Assim você me ofende. Mas eu preciso comprar, me dá um valor. Porque é a nossa amizade em relação ao dinheiro. Aí você está pensando, vai sair de graça. Aí Abraão mete a mão no bolso e paga além. É a mesma coisa, 3.800 anos atrás, dos comerciantes hoje lá no Oriente Médio. É a mesma coisa. Tem coisas que não muda. Essa é uma delas. E aí, depois de Abraão pagar um bom preço, versículo 19, nós temos o seguinte. E depois sepultou Abraão e Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Mamre, que é Hebrom, na terra de Canaã.
Depois leia esse capítulo com essa perspectiva da negociação que dá. É um capítulo inteiro, irmãos, de negociação. Isso porque a mulher está morta e ele precisa enterrar. Leia com calma. Bom, deixa eu falar algumas coisas importantes sobre este lugar. Aqui estão sepultados Abraão, Isaac, Jacó, Sara, Rebeca e Leia. Quem que faltou? Quem que faltou das mulheres? Quem que faltou? Raquel. Raquel não foi sepultada em Hebrom. Por quê? Porque quando ela saiu de casa, que o pai tentou fazer uma negociata com o marido dela e foi tentando tirar tudo que eles tinham, ela roubou os ídolos do pai e levou com ela, como parte da herança, porque ela saiu sem receber nada. E ela roubou os ídolos. Ah, irmãos, o pai, o sogro só precisava de um motivo para perseguir o genro, que ele não queria que o genro saísse porque o genro estava dando muito lucro para ele. E ele vai atrás do genro. E aí chega lá e fala, por que você roubou os meus ídolos? Aí Jacó fala, quem roubou aqui vai morrer. Com quem estavam os ídolos? Com a mulher dele. Ele não sabia. E aí ele entra, o pai dela entra em todas as tendas e chega por último na tenda dela. E ela está sentada e tem, sabe a albarga que coloca no camelo? Aquelas bolsas que coloca no camelo? Ela estava sentada sobre aquilo. E o pai fiscaliza a tenda dela, mas quando ele vai fiscalizar, ela fala, eu estou com o costume das mulheres. Ou seja, aquele período do mês. Então, não se toca. Irmãos, quando a gente fala essas coisas, só tem que imaginar um pouquinho. Eles estão no deserto, não tem água. A asepsia é a coisa mais importante para essas pessoas. Quando você for no Sinai e comer naqueles restaurantes, você vai ver os cozinheiros, a mão deles e a terra do Sinai. É a mesma coisa. Eu olhei assim e falei, vamos orar. E eles ficam assim, e aí, tá bom? Muito bom. Por quê? Porque se tá bom, quer dizer que vai ter gorjeta. Se você falar, não tá bom, então não vai ter gorjeta. Porque falta água. Essa que é a realidade. Então a questão da higiene é fundamental. Certo? Então, por isso que a mulher, o leproso, não podia estar na convivência, naquele período a mulher, não podia ter o contato, porque não tem água, como a gente, como brasileiros. Irmãos, 20 dias, um frio terrível, nós tomamos banho todos os dias. Só brasileiro que faz essas coisas. Bem, ela falou, eu não vou levantar porque eu estou com o costume das mulheres. Aí ele não tocou. Aí depois foi revelado, estava com ela escondido. Por causa desse pecado de Raquel, ela é a única das matriarcas que não foi sepultada aqui. Ela foi sepultada em um outro túmulo exclusivo só para ela. E vocês sabem como ela morreu, né? No parto. Ela teve o primeiro filho, que foi José. E aqui eu termino. E José quer dizer o seguinte, que Deus me dê mais. Ela não tinha nenhum. Ela ora, ela vai brigar com o marido, ele fala, eu sou Deus? Para abrir ou fechar a madre de alguém? E ela ora, ela clama, ela suplica. Tinha nenhum. Ela passa a ter um, e qual é o nome? Que Deus me dê mais. Aí vem quem? Benjamim. E ela morre no parto. Quando ela está morrendo, ela dá o nome para o menino. Sabe qual era o primeiro nome de Benjamim? Benoni. Sabe o que quer dizer isso em hebraico? Filho da minha morte. Agora imagina você dar para o seu filho o nome. E as pessoas perguntam, qual é o seu nome? Matei minha mãe. Vai crescer traumatizada a criança. Aí o que Jacó fez? Mudou o nome do menino. De Benoni para Benjamim. Filho da minha força, da minha direita, da minha destra. Para não crescer traumatizada a criança. Bom, a única matriarca que não foi sepultada em Maquipela. Por causa do seu pecado.
E assim eu termino. Nós estamos numa caminhada, irmãos, na vida. E nós queremos passar o bastão, dar continuidade. Vamos ter que lidar com os problemas, mas nós não podemos deixar que a dor e o sofrimento ou a morte nos afaste da galeria da fé. Hebrom é um lugar tenso, mas lá estão os patriarcas e as matriarcas. E Raquel, sozinha, sepultada num túmulo à parte. Pense nisso. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. O irmão Peter vai chegar, ele vai estar orando, encerrando esse culto.